Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025 da Prime. Meu nome é Aline Rodrigues, sou coordenadora de RI e é um privilégio estar com vocês aqui nesta manhã. Temos aqui presente conosco o Túlio Sintra, CEO da Prime. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da Prime, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia, constituem-se em crenças e premissas da administração, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. Agora gostaria de passar a palavra para o Túlio Sintra para iniciarmos a nossa apresentação. Túlio, pode prosseguir, por favor. Bom dia, Aline. Obrigado, Aline. Bom dia a todos. Dá então início à apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2025. Dando início ao sucesso do aumento de capital, foi concluído com a captação total de 150 milhões de reais, o que nos deu a possibilidade de dar sequência ao M&A da CEMEP, que foi concluído em outubro, uma aquisição absolutamente transformadora, assim. Outras nós fizemos tão transformadoras também, mas essa abre um segmento que nós há muito tempo perseguíamos, estamos extremamente felizes com essa aquisição. Encerramos também esses 9 meses com 604 milhões de contratos vencidos nesse período. Adianto que nós vamos passar o ano com um valor muito mais expressivo do que dos anos anteriores. 604, na verdade, acumulado no terceiro TRI, com 1,5 bilhão já acumulado no ano. A gente caminha para encerrar de contratos novos e o próprio backlog da CEMEP acima de 2 bilhões de reais de conquistas no ano, né? O ROIC nosso é de 12,6%, utilizando a alíquota efetiva. Nossa receita de 359 milhões de reais, houve uma queda de 8,5% em relação ao terceiro TRI do ano passado e de 0,8% em relação ao trimestre anterior. Por outro lado, o EBITDA, quando comparado com a receita do ano passado, nós tivemos uma queda de 26% e tivemos, a despeito da pequena queda da receita, nós tivemos uma elevação de EBITDA no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre. Nosso lucro operacional foi de 23,9 milhões, uma mais de 6,7%, com uma queda de quase 50% em relação ao terceiro TRI do ano passado, e nós crescemos 11% em relação ao segundo TRI. Em relação ao terceiro TRI do ano passado, eu trago que nós estávamos em Vento Cruzeiro, numa obra de extrema envergadura na Vale, com a montagem industrial, e isso fez com que o segundo semestre do ano passado marcasse resultados muito expressivos nessa unidade de negócio. Nosso lucro líquido caiu, advindo disso, né, que no ano passado, nesse mesmo período, nós estávamos com essa obra em marcha, e ele então caiu entre o terceiro TRI do ano passado e o terceiro TRI desse ano, e nós elevamos o nosso lucro entre o segundo TRI desse ano e o terceiro TRI de agora. Passando aqui para os gráficos, receita e lucro bruto, nós tivemos um incremento de 34% e de 28% na leitura de 9 meses. Esse isso é importante, nós trazemos que nós temos tido sucesso a despeito de uma oscilação em uma das UNs e nos mantermos resilientes. Observem que o segundo trimestre, o terceiro trimestre desse ano, assim como o primeiro trimestre, nós nos mantivemos relativamente estáveis. Olhando os 9 meses, nós tivemos uma elevação aqui, somando orgânico e inorgânico, de 33,8%.
O lucro bruto, comparado os 9 meses desse ano com os 9 meses do ano passado, nós tivemos 28%. Obviamente que no ano passado, aos 9 meses, nós só tivemos 3 meses da área de montagem, então é válido nós olharmos trimestre contra trimestre. Então, o trimestre do ano passado, o TST do ano passado, nós tivemos 89 milhões de reais de lucro bruto, já havia a presença da montagem no terceiro tri do ano passado, e esse ano nós fizemos 74 milhões. Observe que nós tivemos uma queda de quase 60% do lucro bruto da unidade de montagem, e isso foi um pouco mais da metade compensado pela evolução orgânica das unidades que estão expostas ao ciclo de OPEX. O EBITDA, nós tivemos um incremento, então, assim, olhando novamente a visão de 9 meses e de trimestres também, nós tivemos no ano passado, nos 9 meses, somando já a Real Estruturas na unidade de montagem, nós tivemos 100 milhões, este ano nós tivemos 122 milhões. Na leitura do trimestre, muda de figura, porque no trimestre anterior nós estávamos em Vento Cruzeiro com a estrutura de montagem, com a unidade de montagem, e saímos então de 58 no terceiro tri do ano passado para 42.600 nesse ano. A margem do ano passado foi de 14,8% no terceiro tri, esse tri foi de 11,9%. Este período, nós temos a nossa margem aqui também está impactada por ILP, que é o trabalho, o stock option da companhia, a reoneração da folha e que não estava gravado no ano passado e passa a ser gravado esse ano. Então, eu diria que nós temos tido muito sucesso em mantermos as nossas margens EBITDAs ainda em elevação. O lucro líquido, comparativamente no ano passado, ele caiu expressivamente. Nós tínhamos no ano passado, por 2 trimestres, nós fizemos 40 milhões de reais, né? Fizemos 20, depois 21 milhões, e esse ano, até então, nós fizemos o total de 7 milhões. Isso é advindo, obviamente, da queda das receitas, da supressão de margens, assim como outras coisas como a utilização de intangíveis, ILP e oneração de folha. Obviamente que nós tivemos também este ano um incremento das despesas financeiras na companhia. Tivemos uma queda de alavancagem entre trimestres. Obviamente que aqui a gente está mostrando o terceiro trimestre de 1,75, mas nós acabamos de ter um aporte de 150 milhões. Todos sabem que nós fizemos uma aquisição relevante no mês de outubro. Então, esse número que hoje você visualiza, 1,75 no final do trimestre, ele hoje já está em torno de 1,3, e a gente deve caminhar para o final do ano em torno disso, mas no segmento ainda cadente. Aqui eu estou fazendo a leitura gerencial, então eu pego os últimos 12 meses das empresas, que no caso o contábil gerencial é igual, mas ao chegar no final do ano, a minha leitura será gerencial, e esse 1,75 deve ficar em torno de 2,3 ou menos. Fizemos um ano com muito, muito menos CAPEX do que a história da companhia. Julho do ano passado, nós informamos aqui que o ciclo de grandes investimentos em CAPEX da companhia nas demais unidades de negócio tinha vencido, porque nós já havíamos sido capazes de repor os ativos que nós gostaríamos, e grande parte do dinheiro investido esse ano foi, todo ele, né, foi em M&As. Nós mantivemos aí 6 milhões no primeiro trimestre, 11 no segundo e 13 no terceiro trimestre. A estrutura de capital nossa está bastante equilibrada, né? Com esse aporte de capital e mesmo o M&A, nós estamos equilibrados do ponto de vista de alocação de capital. O cronograma de amortização tem os desafios do ano que vem, a somatória de sellers loan e financiamentos bancários indica e a geração de caixa indica que nós não teremos nenhuma dificuldade nos anos futuros, seja para alocação de mais investimentos, seja para M&As. Então, a gente entra um ano equilibrado, com amortização
alongada, nós estamos hoje com em torno de 2,8, prazo médio de vencimento, talvez a gente chegue a um pouco mais de 3, muito em breve. As considerações finais. É, Vou passar item a item, né? Então, sobre o terceiro TRI de 25, os 9 meses de 2025, a queda das atividades de CAPEX industrial no país trouxe muito impacto na unidade de montagem industrial. Nós tivemos aí muitos acordos dos clientes de mineração com o Ministério Público, que fez com que reduzisse muito os investimentos em CAPEX industrial no mundo de mineração e outras estruturas também fora da mineração, elas foram muito postergadas no ano de 2025, e a gente não tem nenhuma expectativa que 26 seja do mesmo jeito. 26, na verdade, volta-se a investir em CAPEX, o que via se investir nos anos anteriores, e devemos enfrentar aí um ciclo ascendente por um período mais longo. Nós tivemos redução do serviço de inspeção nos segmentos petroquímicos e no sucro energético. Isso reduziu a força da unidade de inspeção nestes 9 meses. Estamos entrando agora na entre-safra do sucro energético e nós finalmente conseguimos dar início ao projeto Subsea, que é uma inovação maravilhosa da área de UNEI, que deve ter esse início agora em novembro. Então, em breve nós teremos aí a publicação da primeira inspeção em tubulação enterrada em leito marinho, entre 100 e 900 metros de lâmina d'água, feito por uma empresa brasileira, ou, na verdade, já feito no Brasil na história. Isso vai ser feito pela Prime. As demais unidades do ciclo OPEX cresceram muito forte e absorveram metade do crescimento negativo das demais. Então, aqui, o ciclo OPEX da serviços industriais está crescendo em torno de 25% ao ano em receita e mais de 30% em resultado no lucro bruto. O ciclo OPEX da infra está crescendo em torno de 60% de contribuição da mais contribuição, que é o lucro bruto, e eles compensaram a queda do setor petroquímico, do energético, assim como o esfriamento do ciclo de CAPEX que nós passamos no ano de 25. A base de comparação, eu gosto de chamar a atenção de vocês, do SG&A mudou. Nós passamos agora a ter a oneração da folha, e ela é crescente ainda em 2027. Isso não existia nos últimos 12, 15 anos, isso passou a ser um fato, então isso muda a base de comparação entre ano a ano. Nós tivemos o Stock Options, né? O Stock Option aprovado no ano passado, ele vai sendo lançado nas despesas mês a mês, e nós temos agora a amortização de intangíveis. Então, somando isso e comparando com o ano passado, nós tivemos aí 20 milhões de reais neste período de 9 meses que não existiam antes para efeito de comparação de SG&A. É importante a gente trazer isso. Então, quando nós lançamos e olhamos apenas folha, mesmo com dissídios e aumento de benefícios, a companhia segue capturando sinergias. Para 2025, nós temos agora em novembro a incorporação da empresa Real Estruturas. Isso vai trazer sinergias fiscais e de despesas. Isso ocorre a partir do quarto TRI de 2025, né? Eu chamo a atenção da menor sazonalidade. Observem o quanto o primeiro, o segundo e o terceiro foram parecidos e o quanto nós tivemos de queda em 2 unidades e o quanto as demais unidades seguraram. Então, assim, mesmo com o SG&A subindo por causa dessas itens extraordinários, não, que não existiam, né? E a queda de 2 unidades, vocês observem que nós tivemos menos sazonalidade, que é o que nós buscávamos, e isso deve ser ainda melhor de 2020, dos quarto trimestre em diante, né? M&A, a chegada da CEMEP transforma a Priner para sempre. A Priner para sempre será uma empresa bastante diferente do que era até agora, né? A linha amarela, a gestão de equipamentos e a engenharia formam uma fortíssima combinação. É a única no Brasil que faz isso. Então, antes nós tínhamos projetos de engenharia que tínhamos de estar com parceiros de linha amarela, né? E obras de linha amarela que era necessário parceiros de engenharia lá na CEMEP, né? Seja para obras de infraestrutura.
Hoje nós temos uma empresa que foi equipada com linha amarela e gestão espetacular de logística de equipamento, e uma empresa foi equipada com engenharia e a engenharia foi equipada com essa equipe. Eu chamo a atenção que só algumas empresas na Austrália têm esse portfólio com a força que nós combinamos daqui em diante. No quarto TRI, nós faremos uma receita operacional bruta contábil acima de 500 milhões de reais, já incluindo a nova operação minerária que vocês olham nas análises do laudo que está na proposta da administração. Olha o primeiro semestre da companhia, da CEMEP, onde nós tivemos 4 meses lá, onde de liberações muito lentas devido a um projeto, né? E isso já foi resolvido já de julho em diante, então vocês veem um segundo semestre da companhia CEMEP já voltando à normalidade, com faturamentos e receitas em torno de 40 milhões mês ou mais, mantendo as margens que eles sempre tiveram na sua história. Sobre 2026, que é o foco da companhia, né? São os ativos suarem, todas as UNs. A gente passará para 2026 um ano onde todas as UNs vão estar suando bastante, todas elas vão estar suando bastante. Nós temos a unidade de inspeção entra finalmente no subsídio, entra o ano com entre-safra e entra com um processo que eles reorganizaram e processos e treinamentos que vai dar muito valor no ano seguinte. A área de montagem de infraestrutura e de serviços industriais também entra um ano dispostas a se suarem bastante em 2026. Esse terceiro TRI agora que nós estamos, ele marca, aqui na verdade é 25, né? O terceiro TRI de 25, ele marca um ponto de inflexão na companhia, é onde a estratégia mostra o seu valor. Nós nos despedimos agora dessa margem EBITDA, que nós sempre lutamos em torno de 12%, 13%, 14%, e agora começamos a disputar um campeonato de margens de 16%, 17%, 18%, 20% mês. O que antes nós disputávamos nas nossas receitas de cento e poucos milhões, a gente já começa a ir para receitas que vão começar a ficar perto de 180, 200, sabe? Nós temos já o portfólio disso para ir para esse patamar, né, de receitas mensais. Então, a estratégia começa a mostrar o valor do que nós sempre pregamos. A redução da alavancagem da companhia é uma preocupação nossa. A nossa leitura dos projetos que nós temos conquistados e que estão na iminência de sair mostram uma velocidade de redução de alavancagem adequada ou melhor do que nós prevíamos para 2026. Temos uma preocupação não, temos o exercício da put and call da unidade de infraestrutura, o que nos traz muita alegria, porque passamos a ter todo o lucro dessa unidade de infraestrutura consolidado na companhia, ou 100%. Chama atenção que a unidade de infraestrutura chegou aqui fazendo o somado entre geotecnia e recuperação de estruturas, em torno de 8 milhões de EBITDA ano, e hoje faz em torno de 45 a 50 milhões neste ano. Isso é uma transformação muito grande e mostra a força que é a combinação dos negócios da companhia e da seletividade e da sorte que nós temos tido com as pessoas que nós encontramos nos M&As. A redução do SG&A pela receita, é óbvio, a receita vai crescer muito. A CEMEP chega aqui com uma razão de SG&A pela receita em torno de 5 e poucos por cento, então naturalmente isso, o SG&A pela receita cai, mas analisando já o que nós temos visto com as demais unidades e as sinergias, a gente testemunha, os números mostram, né, que a nossa sinergia entre as demais UNs está ocorrendo, e isso tem caído as despesas, tanto é que só de ver o SG&A sendo relativamente estável com tudo que aumentou, mais a queda da receita da montagem e da inspeção, mostra que, em números absolutos, a gente tem feito um trabalho louvável.
O ROIC retorna à sua trajetória ascendente, isso é fácil de modelar, o ROIC nosso volta a subir, no sentido que nós sempre buscamos, que é acima de 18%. As receitas líquidas no ano de 2026, pela primeira vez, superam 2 bilhões. É emblemático, que a gente abriu capital com 217 milhões de receita em 2020, e transformar nesse Brasil para 2 bilhões neste período, acertando, mostra muito critério em cada movimento que essa companhia fez, que essas pessoas fizeram, que esses líderes fizeram, um apoio imenso do Conselho de Administração da companhia e de todo o C-Level. As sinergias operacionais aparecem, a gente tem tido sinergias operacionais, comerciais e de despesas, já obras que podem ser feitas com a montagem, com infraestrutura, agora com operação de minerária, de serviços industriais e de inspeção, já há bastante sinergia, tanto operacional, quanto comercial, como despesa, e nós vemos em 2016 isso numa velocidade ainda maior. A retomada do ciclo de OPEX, do CAPEX industrial, nós não visualizamos 2026 nada parecido com o ciclo que nós enfrentamos em 2025, no que tange CAPEX e obras de CAPEX, né? E, por fim, essa preocupação é que seja brilhante o nosso projeto Cultura, que é o Somos uma Só Priner, onde aqui é de fato uma união de todo esse tecido corporativo, de pessoas, de talentos, rumo à criação de valor, à entrega com ética, uma governança excepcional, visão analítica, inovadora, com movimentos muito bem pensados. O projeto Cultura da Prina é muito forte, é muito sólido e talvez seja um dos projetos mais transformadores que nós já pensamos até então. Então, com isso, eu encerro o ano, desculpa, a fala do terceiro trimestre, com a mensagem de que despedimos no terceiro tri de 2025 de uma Prina, e entramos numa Priner muito mais forte, muito mais resiliente, com muito mais potencial de valor daqui em diante. Isso ocorreu pela confiança dos investidores em apostarem na gente no follow-on do ano passado e no aporte desse ano. Então, muito obrigado e esperem que a Priner faz jus a essa confiança. Muito obrigado. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos por gentileza que os façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, por favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu leia em voz alta. A primeira pergunta é do Pedro Tínio, analista sell-side do Itaú BBA. Ele pediu para abrir o microfone, por favor. Bom dia, Túlio. Bom dia, Aline. Obrigado pelo fazer a pergunta para vocês e parabéns aqui. Passou um trimestre agora já com o aumento de capital realizado, aquisição da CEMEP, que eu queria entender junto com você, Túlio, era agora que a gente já tem a companhia em outubro dentro da estrutura de vocês, o que você nessa primeira semana, esse primeiro mês já de interação aqui mais direto aqui junto com a companhia, o que a gente já consegue dizer aqui de curto prazo, né? Como que vai ser como que está sendo essa integração? Como que vocês estão vendo aqui o quarto trimestre? O que vocês estão também almejando ali para 2026 da CEMEP junto aqui com a Priner? E aí também queria até um pouquinho explorar também junto com você, Túlio, o quanto que vocês já de expertise junto com a Real conseguem extrair ali junto com a CEMEP. E aí um outro ponto que eu queria abordar, a gente entende que os menores investimentos aqui do lado da Vale, né, e de outros mineradores ali durante esse primeiro semestre prejudicou um pouco aqui a Real. Queria só entender aqui, esse quarto trimestre já deve ver uma inflexão relevante para 2026, como que a gente pode ver isso e como que também a gente pode mitigar mais para frente e a gente ter um pouco mais de estabilidade nesses segmentos. Obrigado, viu, Túlio? Tá.
Vamos lá. Os primeiros dias de CEMEP são muito bons. A CEMEP é uma companhia extremamente organizada, tem controle de tudo e mais um pouco. Nós encontramos uma empresa que tem controles, é, em alguns pontos, até melhores do que o nosso, em alguns pontos. O boletim de medição, por exemplo, deles é muito bom. A parte de gestão de equipamento deles é dedicada a isso, coisa que nós não tínhamos isso ainda. É uma empresa muito enxuta, assim, com SG&A significativamente menor do que a Prine e outras companhias que nós tivemos sucesso em adquirir também, tivemos a sorte de conhecer, e muito veloz. Participa hoje de uma quantidade de concorrências muito grandes. Eu escrevi aí em torno de 6 bi, somado da companhia toda, né? Mas é até um pouco mais quando a gente vê o tamanho dos bids que eles estão participando. Os bids que eles estão participando são realmente muito expressivos. Temos tido oportunidade de visitar, isso já ocorreu, vários clientes com as equipes aqui da montagem, da infraestrutura e da operação minerária para os clientes de mineração, eles já estiveram visitando juntos. Existe já uma ou duas licitações que já estão, uma com certeza já está sendo apresentada, será apresentada já em partnership com os dois, com a montagem e com a operação minerária. Nós sempre acreditamos que a união da engenharia com o equipamento e equipamento na engenharia era uma combinação poderosíssima e é muito forte. É, é, o Para o quarto tri, nós estamos esperando uma pequena retomada da montagem. Ela ganhou bons contratos e fortes. Isso depende muito do timing de mobilização de novembro e de dezembro. Mas eu acredito que a montagem vai estar muito mais forte em 2026 do que apenas nesses 2 meses, mas ela começa a rampar, a voltar a crescer nas suas receitas mensais. A CEMEP voltou para fazer seus 40, 45, 42 milhões mês. Você vê, quando a gente olha o laudo de avaliação dele, que está na proposta de acionista de julho, e olha de julho em diante, são duas empresas separadas. Uma que sofreu por 4 meses em 6 e a outra que não está sofrendo mais daqui para frente. Então, eu estou muito seguro em afirmar que a companhia supera 500, 510, mais 520 milhões de reais em um trimestre. Obviamente, fruto também do crescimento deles. A infraestrutura se mantém. Eu vi que se falou de todas as lanes, né? A infraestrutura tem bons projetos até dezembro, com margens também adequadas, todas conectadas com soluções de engenharia muito particulares. A unidade de serviços industriais faz um quarto tri, encerra o ano com seus 25% a quase 30% de crescimento, 28% de crescimento de receita e de resultado, margem bruta de 30% a 35% ano contra ano. É importante chamar a atenção disso, fazer uma unidade como essa, voltada à OPEX, crescer em margem de contribuição 30% ao ano, é um esforço de comercial, de operação, de gente, de treinamento imenso. E eles fizeram um crescimento entregando mais resultado a despeito de benefícios, de plano de saúde, de reajustes, de dissídios que aumentaram do ano para cá. Então, eu espero um quarto tri, Pedro. Como eu disse na apresentação agora, muito transformador em relação ao terceiro e a entrada em 2026 dando continuidade a essa força. Super claro, viu, Túlio? Obrigado, viu? A próxima pergunta é do João Ramiro, analista sell-side da XP. Ele pediu para abrir o microfone. Bom dia, João. Bom dia, Túlio. Bom dia, Aline. Aqui do meu lado são duas perguntas. Acho que o primeiro é na BU de infraestrutura. O segmento começou um pouco fraco em termos de receita ao longo do ano, mas a gente viu que ele recuperou nos últimos trimestres. E acho que um ponto positivo aqui que para o nosso
para nossa visão é a quesito de margem, né? Expandiu bastante nesse trimestre, subiu 4 pontos percentuais ano contra ano e 7 trimestre contra trimestre. Então, eu queria entender um pouco mais a visão de vocês para esse segmento olhando para frente, se esse nível é sustentável, se tem mais espaço para crescimento. E o segundo é a visão de M&A da companhia, né? Nos últimos anos a gente viu duas aquisições bem relevantes da Real e agora da CEMEP. Eu queria saber como que vocês estão vendo aí no curto prazo, se devem focar mais na integração da CEMEP ou se tem espaço de balanço também para novas aquisições e quais segmentos e geografias que vocês têm mais interesse em expandir. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Eu não peguei, deixa eu pegar o seu nome aqui, que eu não peguei. É o João, né? João Pedro. João Vitor. Foi isso? João Vitor. João Vitor. A unidade de infraestrutura, ela fará no quarto trimestre em torno de 75 milhões de receita bruta. As margens vão se manter como estão no terceiro tri ou maiores. Então, ela de fato entrega um ano de 2025 que é quase uma pintura. É realmente muito expressivo o resultado e a criação de valor que a São Minério vai fazer em 2025. Repetir isso em 2026 é possível? É possível, a gente vai seguir buscando, mas lembre-se que essas margens advêm quando há projetos onde a solução de engenharia é a tomada de decisão. É uma solução de engenharia que foi criada aqui e foi criada em outros concorrentes, por exemplo, essa de injeção de solos que eles criaram é totalmente inovador, ninguém no país fez aquilo. Então, são soluções únicas que permitem com que as margens sejam mais elevadas, se usa menos mão de obra e veja uma solução por muito prazo. Nós estamos a participar de muitas concorrências no estado de Minas e fora do estado de Minas. Já colocamos em São Paulo também, colocamos profissionais no norte, e estamos na luta para capturar oportunidades fora daqui. Acredito na continuidade do crescimento nessa UN, só não sei se vai crescer 50%, 60% ao ano, que é o que eles fizeram, e mais de contribuição. Mas sim, a margem é possivelmente sustentável, ficar em torno de 30%, é possível fazer isso sim, ao longo do tempo, e dar sequência ao crescimento. A velocidade do crescimento sim, desse ano é muito expressiva. Tá? Sobre M&As, nós temos ainda apetite de M&As, nós estamos postergando um M&A, porque encavalou com a aquisição da CEMEP e tudo mais, e aí nós preferimos entrar o ano de 2026 focando nisso e também permitindo uma desalavancagem mais rápida. Deste porte, nós não temos nada visualizado para o ano que vem. Nós primeiros temos que suar o ativo que nós adquirimos, suar o ativo da montagem, suar o ativo de operação minerária, que são muito expressivos aqui dentro, ter uma desalavancagem organizada para que nós rápida para que nós possamos voltar a falar de targets maiores. O pipeline dos targets maiores existe, óbvio que existe, a estratégia pega isso tudo, mas tudo tem a hora certa, né? Tem a hora certa de entrar para pegar onda e tem a hora certa de não pegar onda. E hoje nós temos que suar mais o ativo, nós temos que desalavancar mais rapidamente, nós temos que tirar mais valor das sinergias de operação, comerciais e despesas para poder nos lançarmos a M&As transformadores como esse novamente. Sobre os setores, nós temos tido, quanto mais nós estudamos, mais nós queremos a infraestrutura, saneamento, construção de rodovias, ferrovias, temos algumas presenças já, mais nós queremos mineração e mais nós gostamos do offshore. Sobre segmentos de serviços, eu acho que serviços e segmentos que continuem dentro desses segmentos são ou que os mais nos interessam, mas sempre com aquela visão estratégica que nós sempre tivemos. Não é de one-stop shop, isso não existe aqui, é de selective stop shop.
Então, nós seguiremos sendo seletivos nos segmentos que nós elegimos como sendo os mais prolíficos e mais protegidos no Brasil. Boa, muito obrigado, Túlio, ficou claro. A próxima pergunta é do João Pedro Peloia, da Alfaqui. Ele perguntou especificamente dos bids de contratos que a Real está participando dentro da Vale. Se tem ideia de timing, quando pode vir, se seria relevante. De timing, a gente espera que seja rápido, porque essa não é só na Vale, né? Vale, CSN, MISA, Samarco, CPMM, CEMOC, quem, quantidade, Anglo, são as mineradoras todas, nós temos um pipe de orçamento muito grande, com várias delas. Todos, assim, nós esperamos que eles saiam rapidamente, porque o ciclo de 2025 foi baixo, eu não sei se por vários motivos de liberação de projetos, de financiamento, isso vai acontecer mais fortemente em 26. Porte. A ON de montagem está participando de alguns bilhões em propostas. Bilhões em propostas. Nós estamos assim muito motivados com o que nós temos estudado. Vencemos algumas, daremos início o quanto antes, mas existe muito mais proposta para que nós, muito mais ainda para que nós possamos dizer que vencemos. Eu não vou te dizer assim o time, eu não conheço o time do cliente. Eu posso dizer o seguinte: o que existe de estudo de projetos em mineração e na área de montagem é muito expressivo. E nós temos total segurança de que a unidade de montagem foi uma excepcional aquisição. Estamos felicíssimos. 2026 e 2027, essa empresa se transforma também com o crescimento dessa UN. Esse tipo de segmento é o único, eu escrevi isso lá, capaz de ter uma velocidade de recuperação que nenhuma outra teria. Basta um contrato, não dois, três, como outras UNs precisariam de vários contratos. A infraestrutura é muito rentável, mas ela precisa talvez de 20 contratos, 10 contratos para ter uma velocidade de ascensão assim. Essa unidade de CAPEX ela precisa de um contrato. Então, é uma velocidade de reação muito rápida. Estou tranquilo com 2026, com essa. Todos estamos aqui. Tranquilo, não. Estamos lutando para, como diz um colega nosso aqui dentro, estamos tranquilos, mas não nos despreocupamos. A próxima pergunta é da Elo Cruz, analista buy-side da Stoxos. Ela pediu para abrir o microfone. Deixa eu colocar. Bom dia, obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas é sobre a unidade de inspeção, né? Ela vinha num crescimento forte que a gente media tanto no ano contra ano quanto no tri a tri. E aí esse seria o segundo trimestre que o resultado ele encolhe em relação ao trimestre anterior, agora também em relação ao ano anterior. Eu tinha uma leitura de que, de alguma maneira, assim, a gente estava com um segmento muito subpenetrado, então que a gente teria um espaço para um crescimento um pouco maior ao longo do tempo. Então, eu queria entender um pouquinho o que vocês estão enxergando, o que está acontecendo e como voltar para a rota de crescimento. Acho que essa é a minha primeira pergunta. E aí, a segunda pergunta, eu sei que ainda é cedo para medir isso, mas quando você coloca a CEMEP dentro da estrutura toda da Priner, né? E você tem uma parte de discussão que é comercial, na parte da receita, que o que que a CEMEP pode fazer agora, assim, ou quanto de contratos ela pode negociar e tentar bidar agora versus o que ela podia antes. Então, como é que a gente já consegue capturar esse tamanho de potencial de crescimento? E, ao mesmo tempo, assim, e talvez mais qualitativo, como é que a gente enxerga o resto da estrutura da Priner trabalhando junto para que a CEMEP possa entregar melhor porque você tem uma discussão de capacidade comercial, mas tem uma discussão de capacidade de execução. Então, se são muito complexas, mas essas são as minhas duas dúvidas. Obrigada. A unidade de inspeção, ela é, diferentemente das demais, o tempo de formação
é maior. É, os inspetores demoram mais para ser formados, serem certificados, os aprendizados são mais longos, as certificações são mais longas, são muito específicas, é muito nichado. E nós víamos e temos tido um investimento em treinamento para suprir a carência de mão de obra especializada nessa UEN, que é muito sofisticada. Há muito tempo a gente vem investindo. Quando nós nos deparamos com uma queda muito rápida, muito abrupta da demanda de setores como petroquímico e sucro energético, nós nos vimos com pessoas em treinamento e com um quadro que nós trouxemos especialistas, seja fruto das aquisições, seja fruto de desenvolvimento de soluções que nós temos aqui em casa. Então, assim, caiu a atividade nessas áreas, que nós vamos fazer? Vamos tirar as pessoas? Isso é totalmente irracional, porque é cíclico. A gente está vendo agora voltar já em novembro. É, Entramos agora num segmento também muito transformador, Subsig, isso pode ser uma transformação grande na companhia. Então, nós mantivemos essas pessoas aqui, a despeito dessa queda de atividade nesse segmento. Isso machucou a companhia, machucou a UEN. Nós tivemos a alegria de ter a resiliência das demais que seguram isso, permitem a gente fazer isso, e a gente passa por um ciclo e entra num ciclo prolífico em seguida. Sobre a CEMEP, assim, um dos motivos que nós também temos, Elô, de ter cuidado com M&As daqui para frente, é porque a CEMEP, quando ganha contratos muito transformadores, nós temos que fazer CAPEX. São equipamentos caros que nós temos que trazer, se pagam, valor de qualquer análise que você fizer do uso desse CAPEX nesse negócio é justificável, em qualquer parâmetro. Então, a companhia tem que estar preparada, em termos de alavancagem, para também dar cabo ao crescimento da CEMEP, porque ela gera muito valor. Então, o recado que eu quero dar é o seguinte: a CEMEP pode muito, a Priner pode muito com ele, nós juntos, né? Mas nós temos que ter aqui uma disciplina de desalavancagem e de fazer todos os ativos suarem para que nós possamos dar cabo do tamanho das oportunidades que conjuntamente nós vamos poder fazer. A gente tem orçamentos conjuntos já em curso e isso pode mudar para maior muito rapidamente. Então, a mensagem que eu quero te passar é o seguinte: as equipes trabalham juntos já desde o dia da semana seguinte. O primeiro trabalho de cultura que nós fizemos, o Juliano da CEMEP já participou. Então, já existe muita união entre as ONs, mas a mensagem é o seguinte: é tão transformacional que a companhia tem que ter toda a atenção possível numa rápida desalavancagem para que possa abocanhar as oportunidades transformadoras do porte dos contratos que essas ONs podem gerar. Tá bom, obrigada e parabéns aí pelo deal e pela forma como vocês estão cuidando da empresa. A próxima pergunta é do Pedro Tínio, de novo. Ele pediu para voltar e fazer mais uma pergunta. Oi, Pedro. Obrigado, Aline. Obrigado pelo espaço de novo. Túlio, eu só queria perguntar para você, assim, do ponto de vista você até comentou bastante, né, sobre suar mais o ativo. Quando a gente olha da trajetória de ROIC, né, a gente parte ali de um patamar mais alto, né, desde o fim do ano passado, a gente tem visto ele reduzindo, entendo que muito por conta da queda, né, de receita ali da parte de montagem, de inspeção. O que a gente pode pensar aqui em termos de ROIC, uma vez que esses contratos, receita comece a voltar mais para essas unidades, e também quando a gente colocar a CEMEP junto. Queria só pegar um pouquinho de como que a gente poderia pensar, ROIC, fim de 26. E aí eu também queria pegar só com você também agora, junto com a equação do aporte de capital, pagamento ali de uma parcela da CEMEP nesse curto prazo, né, entrando também a geração de caixa da CEMEP, trajetória também aqui mais ou menos em termos de alavancagem, também acho que seria legal se a gente ter essa visão. Obrigado, viu, Túlio?
O orçamento de 2026, Pedro, a gente não tem ele completo ainda, tá? Eu já vi os números, alguns deles, mas eu não tenho ele completo. O que eu posso dizer é o seguinte: na visão nossa, nós vamos ter uma rápida desalavancagem, talvez até mais rápido do que o modelo que o mercado é capaz de precificar. Eu espero chegar no final do ano, obviamente, abaixo de 2, meta em torno de 1,8. Essa é a nossa expectativa, é desalavancar bem rapidamente ao longo do ano, ou menos. É, Sobre ROIC, a nossa meta da companhia é superar ROIC de 18. 2026, eu gostaria de conservadoramente, se for para te responder essa pergunta, de dizer que a gente volta para superar o custo de capital. Mas eu não acredito que dará tempo suficiente de chegar onde nós nos propusemos a chegar nos nossos compromissos com o Conselho de Administração e investidores, que é superar os 18, né? Mas o custo de capital, no final de 2026, nós superaremos. Pô, tá claro, viu, Túlio? Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. A videoconferência de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025 da Prine está encerrada. A área de relações com investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um ótimo dia.